Estamos aqui com o nosso terceiro episódio do podcast Vestibular. A gente dá um jeito. Muito bom. E esse é um episódio muitíssimo especial, porque hoje nós vamos falar de pais e filhos. E pais de vestibulandos. Ah, é muito importante. Isso é uma condição muito especial. E a gente precisa Sim. tratar disso com muito carinho. Até porque nós somos pais, né? Então, eu Sim. sou o Edir, pai da Carolina. Carolina, o que você está fazendo, minha filha, que você não está estudando? Filha, olha, é só academia, amigas. Quando é que você vai estudar desse jeito, você nunca vai passar para medicina. Eu sou a Fernanda Vieira, psicóloga clínica, especialista em preparação emocional e mãe do Raul. E sai já desse quarto, tu vais te adoecer assim, Raul. Tu não era pra estar namorando? Vai sair, curtir. Tu é jovem, meu filho, tu tá perdendo muito tempo estudando. Ai, ai, ai. E agora? E agora, porque a gente brincando um pouquinho aqui, tá falando uma coisa muito séria. É tão difícil encontrar essa medida certa, né? Porque quando a gente exige muito que estude, talvez eles se sintam pressionados. Se a gente diz, você está estudando demais, e talvez a gente, né, precisasse dar para eles mais uma sensação de, né, de que eles precisam ter um pouco mais de disciplina. E aí, né, como encontrar a medida certa, né, Fernanda? Eu acho que esse é o nosso grande desafio. E se é que tem essa medida certa, né? Porque senão, assim, hoje a gente estava conversando sobre isso, o quanto a gente vai de uma autoridade para uma permissão, né? Ser mais permissivo, assim. E o quanto é difícil achar um meio termo entre essas coisas, né? Uma rigidez e uma atitude permissiva com os filhos, né? Mas a gente está aqui para orientá-los, né, Edir? A gente sentiu essa necessidade, eu sei que tu, como professor, recebe os depoimentos dos alunos, o que eu vou fazer, a minha mãe falou isso, meu pai está agindo assim. Eu acredito que muito mais, né, por ser psicóloga clínica e estar ali no consultório direto com eles, então eu lido diretamente com as relações deles. E é óbvio que relações a gente fala de pai e mãe, né? Então, a gente sentiu essa necessidade de trazer os pais para perto da gente também por um grande motivo, que é a nossa mentoria, né? Estamos agora num trabalho juntos, né, Edir? Iniciamos esse ano as nossas mentorias e a gente percebeu que seria muito importante trazer os pais para mais pertinho, poder orientar, escutar também as demandas de pai e mãe, né? Então, acho que isso vai ser bem importante para eles. Sim, a gente tem uma experiência já de longa data com vestibulandos, né? Então, antes mesmo da gente ter o projeto da mentoria, imagina, eu tenho 22 anos de sala de aula acompanhando vestibulandos e o trabalho com o meu curso online foi me trazendo mais para perto dessa realidade, porque a gente acaba, por incrível que pareça, o curso online ele me coloca muito nessa, né, perspectiva de ir, né, trocando mensagens com os alunos para saber da evolução deles. E muitas vezes surgem essas questões, né, que estão no dia a dia, né, que estão nas questões pessoais, não necessariamente relacionadas ao estudo, mas que interferem no estudo. Né? Então, eu recebo bastante disso, mas eu acho que com certeza, como a Fernanda já frisou, ela é psicóloga, então trabalhar com, né, essas relações, com essas questões emocionais, acaba necessariamente passando muitas vezes por esse aspecto, né, das relações pais e filhos. Pais e filhos. Então, assim, hoje a gente vai iniciar aqui trazendo só uma pequena abordagem, assim, do que é a adolescência, né, para fazer os pais refletirem sobre esse momento, né, porque eles vão se identificar lá na adolescência deles também. E eu acho, assim, que o filho adolescente remete isso muito aos pais, né, a minha adolescência, a minha juventude. E aí se cria alguns conflitos que muitas vezes são dos pais e são passados ali como uma transferência para os filhos, né? Quando se trata de criança, os pais não ficam muito, às vezes, vivendo a infância deles. Por isso acontece mais na adolescência. Mas entender, assim, agora é um convite aqui aos pais, para a gente refletir um pouquinho o que é a adolescência, né? Pensem assim, a gente tem, dentro do desenvolvimento,
as fases muito bem definidas. Então, assim, quando se é criança, a gente já consegue imaginar como é o comportamento de uma criança, a gente já sabe como agir com uma criança. Quando a gente fala em adulto, é a mesma coisa, a gente já consegue visualizar um adulto trabalhando com família, enfim, e a gente já sabe também como agir com o adulto, e assim também lá na terceira idade. Mas com a adolescência, se vê muitas imagens de adolescente, né? Falar adolescência, aí tu pensa em vários tipos de adolescente, né? Porque tem essa coisa, assim, de ser diferente, de ser múltipla, de ser vários tipos de adolescente. E aí a gente tem que entender uma coisa. A adolescência é uma fase que traz um sofrimento, porque ela já nasce com um luto, que é o final da infância. Então, até pouco tempo, esse menino, essa menina estava brincando de Polly, de Hot Wheels. E aí, de repente, eu estava brincando, de repente, meu corpo começou a mudar. E aí eu passo assim a ser já cobrado como um adulto, porque o adolescente ele é cobrado como um adulto. Você já tá grande, você precisa caminhar com as suas próprias pernas, você precisa fazer isso sozinho, resolver isso sozinho. Então ele é cobrado como um adulto. Só que ele não é adulto ainda. Né? Então, olha só, eu tenho um luto, eu deixei a minha criança para trás, né? Sou um adolescente, sou cobrado como adulto, mas não sou adulto. E aí isso é uma fase muito difícil e complicada para eles, né? E assim, já no nosso tempo, os pais vão se identificar também. A gente tinha essa idade da adolescência bem definida, né? Que ia ali dos 12 aos 21. 21 era um marco, 21 anos, agora você é adulto e se vira, né? E que o Edir tá com cosquinha ali. Não, mas prossiga que tá muito interessante. E aí o que acontece? Hoje em dia isso mudou um pouquinho, né? Então tem pesquisadores, tem autores que já trabalham, né? Hoje em dia a gente trabalha com uma adolescência prolongada. Então a adolescência vai até os 24, 26, ainda é considerado adolescente. E isso também chegou a essa conclusão porque o cérebro da gente, ele só termina de se formar nessa idade, 24, 26, nessa faixa aí dos 20 anos. Então, até o cérebro não estar formado, eu estou na adolescência. Então, a gente pode considerar adulto dentro da neurociência quando o cérebro está formado. E, enfim, por outras questões, a gente também se torna adulto, né? Sim, aí tem outras questões também que não são só, né, biológicas, mas elas também têm a ver com as questões, né, sociais, culturais, do momento histórico em que a gente vive, que também acabam trazendo essa, né, vamos dizer assim, esse adiamento, né, da vida adulta. Parece que existem muitas etapas para que você chegue a se tornar adulto. Essa dependência econômica, né, dos filhos em relação aos pais hoje, né, se prolonga por muito mais tempo. Enfim, tem uma série de coisas, né? Sim. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu era garoto, tipo, eu tinha lá, sei lá, 12, 13 anos, eu andava pelas ruas de Porto Alegre sozinho para ir até a minha escola. Eu subia, descia, né, lombadas, atravessava ruas. Hoje a gente não imagina deixar o nosso filho fazer um percurso, né, desses sozinho a pé, por exemplo. Né? Então, quer dizer, existe, né, uma tendência da gente também reter mais os filhos, e para eles também é mais difícil fazer esse exercício da autonomia, né? Em vários aspectos. E isso já é um convite aqui para essa reflexão dos pais, né? Porque eu convidei eles no início ali para refletir sobre a adolescência dos filhos, né? Lembrando, assim, do seu momento jovem. Mas olha como é diferente, né? Essa adolescência, a nossa adolescência lá de trás, né? Tu poderia caminhar sozinho nas ruas. Hoje em dia já não tem como. Aí os pais já seguram. Mas a cobrança de se tornar adulto é muito grande, né? Então até vou colocar um caso aqui de uma paciente que está vivendo bem essa etapa, assim, ela quer poder sair, uma festa, fazer alguma coisa, a mãe não deixa. A mãe cobra muitas atitudes, assim, você precisa crescer, você tá muito menina, nananana. Só que aí ela quis ir num cinema longe, tinha que pegar ônibus, não sei o quê. Não, mas aí não pode andar de ônibus. Então, a menina tá com aquele conflito ali, né? Então, assim, é bem mais difícil, é diferente hoje a adolescência do nosso tempo. Né? É mais então, difícil para eles, filhos, e para nós pais, né? Sim. Até pai, mãe, que estão nos acompanhando aqui também, é importante que você perceba que nós realmente não estamos aqui numa função
julgadora, porque a gente falou, bom, eles precisam exercer mais autonomia, mas tem certas coisas que a gente realmente não pode permitir que eles façam hoje em dia e que era possível que os pais permitissem há 20, 30 anos atrás, por exemplo. Né? Então, realmente, a gente vive um momento diferente, cheio de desafios, e não existe uma fórmula do certo e do errado. Né? Quando a gente fez a brincadeira ali também sobre, né, o puxar demais ou o soltar um pouquinho mais, né? Realmente não tem uma medida certa dessas questões e, na minha percepção, eu acho que quando a gente observa, né, no nosso próprio comportamento como pai e mãe, que a gente tem uma tendência a ser mais rígido, a gente então deve fazer um movimento um pouquinho no sentido contrário. Será que eu não devo, né, abrir um pouco o espaço ou ser um pouco mais flexível? E se o meu comportamento é o contrário, se eu tendo a ser aquele pai mais condescendente e dar muito espaço, será que eu não devo trazer um pouquinho mais, né, na rédea curta? Então eu acho que é isso, a gente tem que buscar sempre esse equilíbrio e sabendo que realmente essa perfeição não existe e, né, a gente vai estar sempre cometendo algum deslize, algum erro, embora também, se não existe acerto, também não existe erro. Existe aquilo que nós, né, entendemos como o caminho a seguir naquele momento. Mas a gente sabe que por você estar aqui acompanhando esse episódio, certamente você é um pai, você é uma mãe muito carinhoso, muito zeloso pelo seu filho, e a gente fica muito feliz por isso. Sim, muito bem, belas palavras. Porque é isso, né? Em nenhum momento a gente quer que os pais se sintam criticados. Às vezes, quando a gente. Agora a gente vai citar algumas falas aqui do que a gente mais ouve, né? Desses vestibulandos. A gente pensar que, nossa, se eu falei alguma coisa, não é para eu me sentir mal, mas o quanto eu posso aprender, refletir, né? Através desse olhar aqui, dessa conversa, eu buscar o meu conhecimento para lidar melhor com meu filho. Então é bem o que tu falou, né? É sempre um aprendizado, porque que bom que a gente pode refletir, que bom que a gente pode se dar conta, nossa, eu errei, sim, porque nós vamos errar, né? A gente falou aqui, são relações, e relações não são perfeitas, não são sempre agradáveis, não tem como ser. Então, é sempre um ceder, acertar, errar, e assim a gente vai se construindo. É isso aí. E no final das contas, né, a grande realização é essa, a gente perceber que a gente fez o melhor que a gente podia fazer e que eles estão seguindo o caminho deles e que eles estão conquistando coisas, conquistando a sua autonomia. Só que essa etapa, né, do vestibular, ela, assim como a própria adolescência é uma etapa de muitas incertezas, de muita imprecisão, porque realmente, né, não sou criança, mas não sou adulto. Ela se soma ainda à questão do vestibular. O próprio nome vestibular vem de vestibulum, né, que seria uma espécie de entrelugar, uma entresala, que você não está dentro nem fora, você está no vestíbulo. Né? Então você não está na vida universitária, mas você não está mais na escola. Repara que quando você tinha o seu filho na escola, lá no ensino médio, você tinha um boletim. Você sabia exatamente o que estava acontecendo na evolução acadêmica dele, na evolução escolar. Chegou no vestibular, não tem boletim. Passou um ano e você não sabe, afinal de contas, né, qual é a nota do seu filho. E o pior de tudo, pai e mãe, é que muitos dos filhos de vocês vão fazer vestibulares para cursos concorridos. E pode acontecer dele tirar uma excelente nota e mesmo assim não ser suficiente para aprovar para o curso que ele pretende. Né? Então, quer dizer, ele é um excelente aluno e ele fracassou. Esse fracasso entre muitas aspas, porque na verdade é um processo. Né? Então, quer dizer, ele pode estar realmente crescendo muito em termos de conhecimento e não ter atingido a nota suficiente por causa da concorrência brutal que a gente tem dentro de um processo como um vestibular em universidades, né, públicas, principalmente em cursos como medicina, mas enfim, para outros cursos também. Até né? As particulares hoje em dia, elas estão trazendo um desafio realmente, né, muito cruel para os nossos jovens e a gente tem que tentar dar esse suporte, fazer com que eles se sintam, né, apoiados, respaldados e com que não percam a motivação, não percam a confiança de que é possível sim realizar, não percam a confiança em si mesmos, mesmo que o resultado não venha no momento esperado, esse resultado vai chegar e ele está em construção, está em evolução. Claro que a gente precisa acompanhar de perto como é que está evoluindo, né? Isso é legal, sem fazer com que eles se sintam pressionados, mas acompanhando de perto, quer dizer, sabendo o que você aprendeu hoje, né? Como é que estão as coisas, está encontrando alguma dificuldade em alguma matéria em específico? Será que tem alguma coisa que eu ainda me lembro lá da época em que eu estudava, em que eu possa ajudar? Enfim, né? É dar esse sentido mesmo de estamos juntos.
Uhum. E vestibular a gente dá um jeito, né? Vestibular a gente dá um jeito. Difícil é a vida. Vestibular a gente dá um jeito. É, isso aí. É. Vamos às falas, então. Nós separamos aqui, né, Edir? Sim. 5 frases que a gente mais escuta dos nossos alunos, dos meus pacientes, enfim, dos nossos Sim. mentorados. E a gente até fez uma enquete com eles para Fizemos saber enquete. qual ou quais dessas frases são mais frequentes, quais são aquelas que eles já escutaram mais, enfim. Uhum. Na enquete surgiu também do tipo, não, nunca escutei nada disso, né? Nenhuma delas, graças a Deus, foi uma opção bastante marcada, tá? Mas vamos lá, até vou te dar os dados. A gente teve aí 5 frases aqui que nós vamos colocar como as mais lembradas, só que nós temos uma sexta opção que é nenhuma delas. Essa sexta opção ali deu uns 30%, né, do nosso eleitorado aqui. Mas o restante, os outros 70%, já ouviram frases como essas. E voltamos a dizer que a intenção aqui de trazer essas frases e fazer uma análise, né, do quanto isso impacta a vida deles, né, do quanto isso pode, de alguma forma, trazer, né, para eles uma sensação de desconforto, deles se sentirem impressionados, enfim. A intenção não é produzir aqui um efeito de crítica, né? Ei, pai, mãe, que vergonha você fazendo isso. Não, é porque nós somos humanos. Nós temos expectativas para o melhor dos nossos filhos e muitas vezes, motivados por essas grandes expectativas que nós temos, a gente acaba, né, pegando pesado nas exigências, né? Mas a intenção aqui, então, é a gente analisar como é que a gente pode, talvez, lidar melhor com esse momento e que frases, talvez, a gente deva realmente evitar dizer para eles, mesmo no calor da hora dos acontecimentos ali. Agora tu falou calor da hora, eu vou fazer um parêntese aqui que eu acho que é uma boa tática, já assim, uma boa dinâmica dos pais se prepararem. Quando acontecer alguma situação assim que eles ficarem muito nervosos, né, enfim, irritados, porque isso acontece, né? Tira um tempinho, te afasta um pouquinho, te regula, é aquele famoso contar até 10, né? Vai servir um copo de água, vai fazer alguma coisa manual ali, descascar uma laranja, algo assim, reflete um pouquinho, percebe o que tu tá sentindo e depois você volta, não importa o tempo, você pode voltar no final do dia, depois você volta e diz, olha, a gente vai terminar aquele assunto. Olha, eu vou te contar como eu estou me sentindo. Olha, eu vou te contar o que está acontecendo aqui, o que você fez, como você agiu, o que eu estou percebendo. Mas aí tu vai estar mais regulado para poder ter essa fala com seu filho. Né? E isso é muito importante. Já que tu tocou ali, eu achei que era importante fazer essa amostrinha aqui, que é valiosa, né? Porque às vezes a gente tá naquele embate aqui, e o que acontece? Muito nas relações, assim, de filhos, né, mais adolescentes e pais, é uma corda de força, né? É um puxando de um lado, o outro puxando do outro lado, e isso é uma dor sem fim, eu digo assim, porque não tem vencedor nessa brincadeira, né? Nessa questão, assim, e é muito sofrimento. Então, assim, é melhor chegar e falar assim, olha, eu agora não vou discutir isso contigo e depois a gente vai sentar para conversar, porque tu vai precisar buscar o teu equilíbrio. E não tem nada de errado nisso. Sim. E isso é uma forma que ele vai visualizar e ele vai aprender. Não, mas eu não tenho que devolver na hora. Porque eles aprendem o tempo todo com a gente. Então, se a minha mãe tá dizendo, espera um pouquinho que depois a gente vai resolver, eu posso falar isso pro meu namorado, eu posso falar isso pra minha namorada, eu posso falar isso pra um amigo. Olha, agora eu não posso. Depois a gente conversa. E não tem nada de errado nisso. Né? Então, assim, é sempre aquela história. Nós somos os exemplos, né? Sim. E como a gente vai procedendo com eles vão visualizando, eles vão entendendo, porque ó, a gente não pode esquecer, eles ainda não são adultos, mas eles estão caminhando para essa fase. Então, eu preciso aprender a me tornar adulto. E como eu faço isso? Eu preciso me espelhar em alguém. Eu preciso ver como que meu pai e minha mãe adultos agem na vida deles. Sim. Como eles conversam, como eles expõem o sentimento deles, né? Então, isso a gente... eu acho, assim, que é maravilhoso quando a gente tira esse tempo, se distancia um pouquinho para depois poder devolver de uma forma correta.
Sim, perfeito. Poxa, porque realmente no calor dos acontecimentos a gente tende a perder o controle, né? Uhum. E aí, quer dizer, quem é o referencial aqui, né? Quem é que equilibra essa relação e Uhum. coloca as coisas no lugar? Se temos ali, como a Fernanda falou, cada um puxando para um lado, as coisas acabam realmente se tornando, né, inviáveis. A gente vai passar a ter uma relação que não é, né, vamos dizer, mediada pela razão, mas a gente está ali, né, trocando farpas e aí os dois se E machucam. Não é sim, legal. Muito boa essa isso técnica. acontece, né? Acontece pra Ontem caramba, eu né? estava fiz um atendimento sobre isso, assim, né, de um paciente que tá, o pai é muito ríspido, muito grosseiro com algumas palavras, então agora eu aprendi que eu vou devolver na mesma moeda. Ah, eu não quero saber. Então ele tá com ar de autoridade ali me contando assim, ele me falou uma coisa e eu devolvi outra. Mas ele tá se comportando como? Igual o pai. Sim, Né? Então, eu tive que alertar ele para isso, né? Que ele não precisa se comportar da mesma maneira. Ele também pode ser uma referência para o pai. Mas esse menino está em terapia, tem um outro suporte, mas vamos pensar, né? Quem não tem. sim, sim. Então, é isso. Vamos Não, às que eu tava aqui impressionado com, né, a maneira como tu coloca essas coisas de maneira tão, sabe, prática, como resolver situações que às vezes são Uhum. situações de conflito que estão toda hora ali. Então é legal, sempre quando a gente faz os podcasts, a Fernanda vem com alguma técnica, alguma coisa para resolver uma situação de maneira muito prática. Eu acho isso muito legal. Eu acho que a galera que tá, né, os pais que estão no grupo, dos pais vão aproveitar muito essas dicas, né? Por falar Sim. nisso, pais que estão acompanhando aqui o podcast, no link, né, na descrição aqui do nosso vídeo, né, e também no Spotify, a gente vai colocar o link, né, do nosso Grupo. grupo do WhatsApp, que é o grupo dos pais. É muito legal para troca de experiências, muito legal para receber essas orientações da Fernanda, que é psicóloga com anos de experiência e com uma especialidade muito, né, é realmente muito específico esse trabalho. Ela trabalha com vestibulandos, né, então vai ser muito raro e é muito valioso. Então Uhum. aproveite, entre no grupo aí e aproveite as nossas orientações e também a oportunidade de trocar experiências com outros pais de vestibulandos. Tá Sim. muito legal, o grupo começou ontem, já tá bem movimentado, todo mundo dando seu depoimento, trocando experiências. Mas vamos lá. A ideia então é a Vamos. gente trazer as frases, né, Fernanda, que surgiram Isso, ali. a gente, né, então pesquisou lá para muitos, né? Porque tem um grupo lá Era com um grupo com 1000 800, já teve 1000 e vestibulandos, a gente estava ali com 890 então vestibulandos. assim, são muitos, né? Então, uma amostragem considerável, tá? Bem significativa. A E pesquisa que a aí gente teve fez então aqui. aqueles 30% lá que falaram que nunca passaram por Nunca ouvi isso, essa mas a gente frase. tem uns 70% que vive isso e a gente achou como era importante trazer essas reflexões aqui. Vamos à primeira frase, então, Primeira Edir. frase, aquela que apareceu com mais frequência. Você não está estudando o suficiente. E aí, vou para o segundo convite aos pais de reflexão aqui. O que é o estudar suficiente? Quantas horas é suficiente para ti, pai e mãe? Porque às vezes vocês escutaram por aí, né? O filho do fulano estudava 10 horas por dia, passou a madrugada estudando, mas conseguiu passar em medicina. Então, às vezes vocês estão pegando referências que são erradas. Sim, elas são erradas. Porque hoje em dia, a gente, né, que trabalha com vestibulando, não é normal, não tem qualidade nisso na aprendizagem se tu botar uma pessoa a estudar 10 horas por dia. Porque, veja bem, o cérebro da pessoa não vai adquirir 10 horas de conhecimento e armazenar isso e fazer uma aprendizagem efetiva desses conteúdos. Hoje em dia, quando a gente está trabalhando com os nossos alunos, com os nossos mentorados, eu mesmo passo muito para eles o quanto é importante eles terem pausas durante o dia. O cérebro da gente precisa disso. E aí, então, assim, vamos pensar, não é legal que o filho passe horas estudando. Mas aí, Fernando, não, mas ele não está horas estudando. Ele está 4 horas estudando. Eu acho que não é o suficiente, Fernanda. Pode ser que não, mas tenta entender por que ele está estudando só 4 horas. Qual é o funcionamento da mente do teu filho? Como ele aprende? Porque às vezes a pessoa tem um hiperfoco, às vezes a pessoa é muito dinâmica, ela é muito rápida no raciocínio e ela fez em 4 horas
muitas questões, ela conseguiu, sei lá, fazer um resumo, ela fez tantas aulas, ela produziu durante 4 horas. Essa é a questão, né, que a gente precisa entender assim. Se aproximar dele para entender como ele aprende, como ele funciona, o que seria o ideal para ele, porque tem aluno ali que está 6 horas, 8 horas, tem um aluno que precisa de mais base, mais videoaulas, tem um aluno que já está mais na prática. Então, acho que essa é a questão dessa frase, né? Que é Não você estudou o suficiente, não está estudando o suficiente. não está estudando o E suficiente. isso é uma coisa muito cruel também, embora a gente, quando diga isso, a gente queira o melhor para eles, e a gente não percebe o quanto isso é cruel, porque, na verdade, a sensação deles é sempre uma sensação de insuficiência. Tipo assim, eu nunca estudei o suficiente. É muito louco isso, mas a gente pensa assim, ó, eu que tenho alunos em mentoria junto com a Fernanda, eu escuto muito isso, de alunos que estudam muito. E eles dizerem que não estudaram o suficiente. Deles se sentirem culpados porque não estudaram no domingo. E aí eu vou trazer também um contraponto aqui, que é um depoimento de um aluno chamado Arthur Gore. Tá? Se o Arthur estiver nos vendo aqui, um grande abraço para ele. Ele e a namorada, a Camille, passaram para medicina. Ambos tiveram aprovações na UFSC e na UFPR. Né? O Arthur passou ali, foi top 10 e tal. E eu sempre pergunto, porque eu já tenho esses alunos, eles já não são mais alunos do cursinho, já faz algum tempo, né, que eu tenho meu trabalho com o meu curso online, com a minha mentoria, agora a mentoria que estamos fazendo juntos, eu e a Fernanda. Então eu tenho isso como um resultado assim que a gente construiu junto. Então eu venho e pergunto para eles, né? Aí eu perguntei para o Arthur, eu pergunto para todos os meus aprovados, o que você acha que foi o seu diferencial? O que você acha que fez você atingir esse resultado? E ele disse para mim o seguinte: professor, eu acho que o fato de não estudar nos finais de semana, ele falou isso, foi para ele o principal aspecto, né? De eu me permitir ter esse tempo de descanso, ele foi fundamental para que eu tivesse realmente com a carga toda durante a semana e conseguisse ser produtivo durante a semana. Então veja, enquanto tem gente dizendo, o que você está fazendo, que você não está estudando? Aquilo era fundamental para que o Arthur tivesse, né, a potência plena dele durante a semana e conseguisse ser produtivo. Então, realmente não existe uma fórmula do tipo, ele está estudando, né, de mais ou de menos. É claro que a gente precisa observar que tem alguns alunos que não são tão disciplinados. E eles precisam realmente que a gente vá mostrando para eles que é necessário ir um pouquinho além. Mas a gente precisa também respeitar um pouco desses limites para que aquilo não se torne também um tempo estendido de estudos sem rendimento. Sim. Sabe quando o aluno está no quarto, ele está com um caderno, mas ele não está assimilando nada? Isso não adianta. Isso não é saudável, né? Então a gente precisa ir permitindo a eles descobrirem que eles podem cada vez mais ampliar um pouco mais o tempo de foco e de concentração, não esquecendo que a gente está vivendo também numa sociedade toda ela mediada, né, pelo celular, né, pelas redes sociais, pelo TikTok, pelo feed que você vai rolando e são coisas que vão te, né, impactando a cada 30 segundos. Tipo, hoje em dia, a gente falou muito das diferenças das nossas gerações, né? Hoje em dia, um texto com mais de um parágrafo é um textão. Repara? Hoje em dia, um vídeo que tenha mais de 30 segundos é longo demais. Percebe? Então a gente tem que tomar mesmo um pouco de cuidado nessa comparação que a gente às vezes faz com os nossos parâmetros, né, de tempo de concentração, de tempo de estudo e tal. Mas é claro, a gente também não pode deixar que eles se acomodem numa lógica, né, de, enfim, vou estudar um pouquinho, né? A gente precisa ir ajudando eles também a aumentar o tempo de concentração e foco deles. Né? Mas isso é sempre encontrando uma justa medida de acordo com as possibilidades e com as potencialidades de cada um. Sim. Vou colocar uma coisa aqui que eu me lembrei aí, escutando a tua fala, que tu falou assim, ficar horas no quarto e não ser produtivo. E aí eu me lembrei que ano passado eu acompanhei uma vestibulanda que ela era muito pressionada pela mãe. E ela colocou isso assim para mim uma vez no atendimento. Eu tô com uma dificuldade de concentração, Fernanda, não sei se tu pode me ajudar, eu não tô conseguindo engajar, eu faço tal coisa, mas depois assim, de tarde eu não tô conseguindo. Só que se eu saio do quarto, a minha mãe fica me perguntando, tu não vai estudar, tu não vai estudar, tu não tá estudando. Aí eu passo o dia inteiro trancada aqui, eu tô na minha mesa, mas eu não tô estudando. Isso é uma coisa muito importante da gente refletir. Porque ela não tinha esse diálogo com a mãe.
Ela não tinha essa abertura. No momento que eu saio dali, a minha mãe diz, tu não deveria estar estudando, tu não tem que estar produzindo. A cena que me vem na cabeça é como se fosse uma guerra, assim. A pessoa Sim, sai e parece aí que começa a ser pessoa sente metralhada. assim, a minha cabeça não tá funcionando, eu tô me sentindo ansiosa. Pra mim, ela conseguia abrir. Mas isso é que é importante. Abra espaço para o seu filho também sentar e conseguir falar, olha, eu não sei o que está acontecendo isso. Hoje eu não estou conseguindo me concentrar, hoje eu estou mais ansioso, ansiosa, ou essa matéria não está entrando na minha cabeça, eu estou com dificuldade. Abre espaço para ele falar. Né? Então, e até porque, como eu coloquei ali um pouco, na minha fala um pouco atrás, a gente precisa fazer essas pausas. E eu colocava para ela. Bom, então tá. Então, se já produziu na parte da manhã, de tarde tá mais difícil, vai pra academia de tarde, depois vai fazer uma pausa, depois você vai fazer um bloco de meia hora, 40 minutos, depois vai fazer outra coisa, depois vai fazer mais um bloco de estudo, 40 minutos. Então, isso não é errado, né? E isso é importante que os pais saibam. Não é errado, né? Se a pessoa não consegue engajar horas ali no estudo, ela vai engajar em blocos de 40 minutos, de 25 minutos, enfim. Mas acho que já essa frase aí já ficou bem assertiva agora, né? Muito bem. Então, bem compreendida. Já compreendemos bem aí o impacto que tem essa frase, não está estudando o suficiente, sendo que isso é muito relativo e a gente tem que ter essa abertura de diálogo com eles para que eles possam, né, trocar com a gente, se sentir à vontade também para colocar quais são os limites, né? Mas, e para que a gente possa ajudá-los a ir além. Vamos lá, tem mais uma frase aqui que essa é bem pesada, né? É o último ano de cursinho que eu pago para você. Essa para mim é a mais pesada. Essa é dura, né? E vocês sabem, né? Acontece. Às vezes, o que eu imagino? Que o pai e a mãe tá tentando dar uma forçadinha, assim, tipo, vai lá, meio que na ameaça, então se eu dou uma ameaçada, o fulaninho funciona, então eu vou dizer que é o último ano que eu vou pagar o cursinho. Mas isso tem um peso muito grande, né? Como tu teve ali na tua fala, eles se cobram muito. O ambiente de vestibular, de cursinho, dos amigos, é um ambiente de cobrança. Eu preciso entregar o meu melhor, eu preciso ser bom. E vamos falar aqui, a maioria dos nossos alunos são estudantes, futuros estudantes de medicina. A medicina é difícil. E o que eles estão aprendendo aqui, o que eu mais passo para os meus pacientes e para os mentorados nossos? Aprenda a ter inteligência emocional agora. Todo esse esforço que tu está fazendo nesse período, tu vais usar lá dentro da faculdade. Porque isso não vai acabar. A faculdade vai exigir um monte deles também. E isso segue. Uma pessoa que decide fazer medicina é porque ela decidiu que ela vai abrir mão de muita coisa. É um peso, parece até, né, assim, sabe? Tipo, eu vou ser médico. Eu já sei que eu vou ter que estudar por muito tempo. Eu vou ter que... É uma vida, né? Sim. Eu vou ter que me dedicar ao outro, porque medicina é isso, é o cuidado do outro. Sim. Então, muitas vezes eu vou ter que abrir mão de mim. Então, não é uma carreira, não é uma escolha fácil, né? Então, eles já têm muita cobrança. Tudo que eles vão aprender nesse período agora de preparação até entrar na medicina, que eles aprendam de uma forma assertiva, qualificada, com inteligência emocional. Então, a gente começa a trabalhar todos os critérios lá da inteligência emocional, o autoconhecimento, a motivação que eles precisam ter para desenvolver as coisas, o social deles, porque tudo isso é muito importante. Então, essa frase, essa fala tem um peso muito grande, né? O último ano. Então, assim, é muita cobrança, é muita expectativa. E vamos, assim, ser verdadeiros aqui. Mas eu não tenho mais dinheiro para investir, Fernanda. Eu tô falando a verdade. Mas então não fale agora. Por favor, não fale agora. Deixa ele fazer o ano inteiro e vamos ver como é que ele vai sair. Tá, o meu filho mesmo assim se esforçou, não passou. Aí no início do ano eu vou ter uma conversa com ele. Tem que dizer, olha filho, as coisas apertaram aqui em casa, o pai e a mãe não estão mais em condições, eu realmente não tenho mais a condição de pagar o cursinho para ti, enfim, os estudos. Você não tem os livros?
Não tem videoaulas no YouTube? Eu vou te ajudar a baixar, eu vou fazer um drive aqui para ti com aulas, eu posso te ajudar, mas tu vai ter que estudar em casa. Uhum. Porque tudo dá para adaptar. Você, né? Ninguém é obrigado a ter o dinheiro para pagar. Às vezes acontece, eu não tenho e tá tudo bem. Só que o que é errado nisso? É colocar esse peso. Então deixe para falar essa frase, realmente ela for real lá naquele momento No final do no processo. final do processo. Isso é muito No importante. final do ciclo, né? Porque o processo, às vezes, ele é mais longo, né? Sim. Infelizmente, você pensa em medicina, o processo, na verdade, não é fez um ano e aí não passou e encerrou um processo e começou outro processo. Não, o processo é um contínuo, né? Isso é uma coisa que muita gente despreza. Às vezes, ele teve um processo de evolução gigante nesse primeiro ano de cursinho e não conseguiu passar, mas ele não está começando tudo de novo. Quando ele faz o cursinho no ano que vem, ele tem toda uma base que ele já acumulou. Ele continua em evolução. Às vezes nem eles mesmos têm essa percepção, mas é importante que nós, né, possamos ajudá-los a perceber isso. Você não está começando do zero, né? Quando você tem um processo como o da medicina, você tem vários ciclos, mas o processo é um contínuo, né? Então, na verdade, você vai dizer essa frase, né, se for real, como a Fernanda colocou, não é nem no final do processo, é no final de um ciclo, sendo que talvez ele precise continuar o processo dele, só que com outra estratégia. Sim. Você vai ter que ser o quê? O que você é mesmo, parceiro dele, né? Se colocar ao lado e dizer, vamos lá, não dá para fazer cursinho, mas a gente vai dar um jeito, vamos fazer de alguma forma, né, que você consiga continuar a sua preparação com outra estratégia. Com né? outra estratégia, é isso. É bem isso aí. E se for o caso, assim, porque às vezes os pais estão falando isso como uma ameaça, vamos dizer mas assim, né? Às vezes Porque eu vou pagar ano que vem o cursinho pra ele. Então, aí que também é uma coisa importante, assim, não trate a relação através de uma ameaça. O adolescente, ele precisa entender como eu vou me comportar. Por que eu preciso estudar? Eu não posso estudar por uma ameaça, porque a ameaça não vai fazer sentido, né? Qual é o sentido disso? Então, assim, eu preciso entender que eu vou ter que estudar, se eu quero a medicina mesmo, se eu quero entrar nessa faculdade, quanto tempo. Então, aí a gente vai através do diálogo, através de sentar e conversar e dizer, qual faculdade você vai fazer? Essa aqui. Quantos pontos você precisa? Aí tu vai mostrando o caminho para ele, né? Vai ter que fazer essa prova aqui, vai... Mas nunca ameaça, né? Principalmente se essa ameaça aí não é verdadeira, né? Maravilha, é isso aí. Bom, agora a gente tem uma terceira frase que ela vai no sentido um pouco oposto, que é, você não sai desse quarto, do tipo assim, você só estuda, e isso não é vida, vai namorar. Por que você não tem uma namoradinha? Isso não é normal. Então, é complicado porque às vezes eles estão muito engajados, né, na realização dessa meta, desse sonho, desse objetivo, e a gente, né, preocupado com a saúde mental deles, a gente quer aliviar um pouco a barra deles, mas talvez, né, a gente esteja desrespeitando um pouco de uma diretriz que é deles, ou seja, eu entendo que eu preciso fazer isso agora. Né? E às vezes é isso, eles vão ter o momento em que acreditam ser o momento certo de fazer a pausa, né? Ou de ter um tempo para fazer, né, a sua vida social acontecer e tal. Claro que a gente pode orientar e tal, mas quando isso passa a se tornar uma coisa muito persistente, do tipo, né, sai desse quarto, aí já começa a ficar um pouco aflito, né? Que ele tá todo o tempo lá no quarto, estudando e tal, e eu já dou um jeito de inventar alguma coisa. Filho, vem cá me ajudar aqui. Filho, vem cá que eu tô precisando um pouquinho que você vá ali levar o cachorro na pet, né? Então, tipo, a gente começa a arranjar demandas para eles, para tirar eles do quarto. E isso, às vezes, vai quebrando o processo de concentração deles, de foco deles. É melhor, mais uma vez, a gente jogar aberto e dizer, filho, eu fico um pouco angustiado de te ver assim todo o tempo, é necessário mesmo você passar. É melhor a gente abrir o jogo e colocar que a gente está angustiado do que ficar criando situações e tirando eles do foco, talvez num momento em que a gente esteja realmente prejudicando, né, o processo. Então, cuidado, jogue aberto, é sempre melhor. E às vezes isso é bem difícil para o adolescente, né, ali para o vestibulando, né? Por quê? Eu aprendi lá, eu escutei do meu professor, eu escutei da minha psicóloga que eu tenho que fazer algumas pausas, ou quando eu tô engajada eu tenho que tocar, eu tenho que seguir, eu encontrei o meu foco, eu me treinei para ter esse foco, essa concentração, e quando eu me engajo ali, filho, sai desse quarto, tu não tá estudando muito.
Mas aí, vamos refletir aqui sobre uma coisa. Quando o pai e a mãe ficam muito em cima assim, filho, mas tu ia na missa com a gente, tu não vai mais. Tu ia na casa da tua avó, tu não vai mais. Filho, tu não faz mais isso. Filho, tu deixa o pai e a mãe sozinho, tu me deixa sozinho. Nananã. Vamos tentar, assim, separar um pouquinho, porque todas essas questões que tu tá colocando para ele são suas, né? Talvez seja a dor do pai e da mãe de ver o filho crescer, de ver que o filho tá fazendo essas coisas, né? Então, é uma dor do pai e da mãe, então separar isso é fundamental, isso é uma questão minha, como que eu vou lidar com isso? Né? Isso não quer dizer que, mas então eu tenho que deixar ele lá, Fernanda. Não, não é isso. E é até assim, observar se isso realmente é real e se o filho está se adoecendo. Então a gente vai chegar nesse ponto aí também, né? Porque a gente tem que ter esse olhar, né? Uma é a angústia da mãe e do pai de perceber que o filho não tá mais grudadinho embaixo das minhas asas, fazendo todos os meus caminhos, indo comigo para tudo que é lado e o tempo inteiro grudado comigo, e eu falo e ele faz, eu falo e ele faz, então eu perdi isso. Então essa angústia é minha. E aí você precisa ter esse espaço para trabalhar essas questões. Agora, percebendo que o filho realmente não tem nenhum tipo de convívio social, o filho já está tomando medicação para ansiedade, para depressão, pede para ir no psiquiatra, pede para usar medicações. Aí às vezes a gente tem que dar uma olhada assim, porque pode ser uma angústia real, né, do que está acontecendo assim. Não é que o filho está ali, nossa, eu vou para academia, mas eu estou estudando, mas a gente tem que olhar para esse ponto também, que pode ser que o pai e a mãe estejam angustiados, percebendo que o filho está se adoecendo. Mas aí a gente então vai conversar, como o Edir falou, né? Conversa sempre, conversa aberta, a verdade. Tô percebendo assim, tu já começou a tomar essa medicação, será? Tu me pediu para ir no psiquiatra, o que a gente pode fazer? Mas nada, eu não vi nenhuma mudança, tá tomando remédio, tu continua isolado, tu continua dentro do teu quarto, né? Então vamos pensar juntos sobre isso. Perfeito. Então a gente tem que avaliar essas situações, porque também acontece, porque tem mães que chegam em mim, pais também, e que eu estou preocupado com meu filho e com a minha filha, porque ele não sai do quarto, né? Ele se isolou de uma maneira. Eu sei que o sentido da nossa frase não era essa, mas eu achei importante colocar que isso também acontece, né? Mas aí, claro, já é uma outra pegada. Né, é uma preocupação e não uma cobrança, porque a gente está falando aqui de cobranças, Sim. né? Mas existe também essa preocupação e tá certo, a gente precisa ficar atento aos filhos, né? O que está se passando com eles. Mas assim, a gente pode fazer mil alternativas aí em relação à frase da cobrança, né? Meu filho está trancado lá estudando. A gente tem que ver assim, tá ok, meu filho tá bem? Ele se alimenta, ele vai pra academia, ele tem um amigo e outro, ele tem algum convívio, mas só que ele tá super focado, ele só pensa na medicina. Bom, mas aí a gente tem que respeitar, porque é isso, né? É se dedicar a uma futura profissão, ok? Então, acho que isso é importante sempre de ser avaliado. Maravilha, é isso aí. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Estamos sendo muito exigentes e cobrando algo que não tem tanto fundamento em relação à situação dele, ou isso, né, é realmente um zelo que você sente que é necessário porque você está observando que a saúde mental dele não está legal, né? Então, avalie bem isso com cuidado. Agora, a gente tem uma quarta frase que ela acontece muito entre os nossos mentorados e alunos também do meu curso online, que é sobre a medicina especificamente, porque, bom, 90% dos alunos que me procuram, eles são vestibulandos de medicina, tá? Então, a frase é: será que não tem outro curso mais fácil? Por que você continua insistindo em medicina? Por que você não faz, sei lá, filho, vai fazer direito, seu avô é advogado, faz veterinária, só muda o paciente, né? Enfim, então, a gente às vezes está querendo muito que que eles tirem esse peso, né? E que eles se encaminhem na vida. Tudo o pai quer é ver o filho encaminhado na vida, não é verdade? É isso. E a gente às vezes pensa assim, nossa, quem sabe se ele fizer porque você tem nota para passar em qualquer curso, filho, por que você continua insistindo nisso, né? Mas às vezes
é Gente, o processo, é. né? E, gente, isso magoa, tá? É. Magoa. Porque eu vejo, assim, a mágoa que eles ficam quando eles escutam isso, assim. Às vezes, dentro do atendimento, assim, é de lágrimas, é de choro, né? Ah, Assim, porque a fala deles é a seguinte: se eu tivesse outra opção, é lógico que eu iria, uhum, né? Se eu tenho uma outra opção, eu vou. Mas só que eu não tenho outra opção. E olha como é duro essa frase. É a mesma coisa, alguém olhar pra você. Você tem a sua profissão, que você ama. É alguém, mira pra mim, né? Eu sou apaixonada pela minha profissão. Alguém olhar pra mim e falar assim: por que tu não faz outra coisa, Fernanda? Tu fica aí o dia inteiro atendendo paciente, ouvindo história triste. Faz outra coisa. uhum. Tu fica resolvendo problema? Sabe que tem uma outra coisa também, porque isso que você está falando tem a ver com um pouco desqualificar, né, a escolha profissional que a pessoa fez. Tipo assim, por que você vai fazer isso e tal? Mas eu acho que o mais severo, mais duro, mais doloroso é quando a pessoa se sente ela própria desqualificada. Tipo assim, eu sei, é óbvio que não é essa a intenção da frase. Sim. A gente quer ajudar mesmo, a gente quer dizer, poxa, filho, quem sabe você faz uma outra coisa e resolve logo de uma vez esse negócio e sai dessa coisa de vestibular, né? Mas o que bate aqui neles, às vezes, você não tem condições de passar. Ai, Que né? dor. Isso é que é doloroso. Tipo assim, meu pai e minha mãe não estão acreditando que eu vá conseguir, né? E isso deve ser muito doído. Mas é muita carga que tem, assim. Aí é uma carga emocional terrível, assim, porque é isso que eles compreendem, mas é também, assim, às vezes eles até têm noção, porque essas pessoas, assim, às vezes eles não têm uma relação de conflito, né? Trazendo aqui para os meus pacientes, eles não têm uma relação ruim com o pai e com a mãe. Não. Então eles compreendem. Eu sei que ela não falou por mal, eu sei que ele não falou por mal, é que eles não me aguentam mais, eles não aguentam mais me ver sofrer. Uhum. Só que eu tô É sofrendo. isso. E aí eu vou desistir agora. Sei lá, já me preparei 2, 3 anos, eu avancei. Eu preciso continuar. Porque assim, o meu sonho é ser médica. O meu sonho é ser médico. Eu quero ser pediatra. Eu escuto tantos sonhos, né? Dentro do consultório. Eu quero ser pediatra. Eu quero ser isso. Eu quero ser neurologista. Eu quero. Né? Eu preciso fazer isso. É a vocação deles. Precisa ter respeito. Né? Então, assim, essa frase não diga, por favor. Essa aí não pode ser dita, porque ela eu acho que é talvez a que mais machuca, né? Porque é bem isso, assim, fiquem com essa fala aí, assim, dos meus pacientes. Se eu tivesse outra opção, é óbvio que eu faria. Por que eu estaria aqui estudando horas e horas, deixando de sair com as minhas amigas, dizendo não para aquelas mensagens, aguentando, sei lá, as aulas às vezes chata de cursinho, fazendo não sei o que, porque é isso que eles me falam, entendeu? Eu ia estar dentro do cursinho podendo fazer outra coisa, porque o que mais eles querem é estar dentro da universidade, né? Eu vou ficar perdendo tempo aqui dentro do cursinho? Pra quê, né? Então... gente, mas é isso, a gente sabe que sempre a nossa intenção como pais né, fazer o melhor por eles. Seja naquela coisa que a gente cobrou, do tipo, vamos lá, quem sabe se eu der uma ameaçada aqui, ele se mexe, faz alguma coisa e resolve logo isso. Eu sei que, né, a intenção é sempre a melhor. Ou, né, do tipo, vamos aliviar um pouquinho a vida dele. Filho, quem sabe você muda de curso, faz um mais fácil. A gente sempre quer o melhor. Mas nem sempre isso impacta eles de maneira positiva. Pode ser, às vezes, inclusive, um impacto bem, né, negativo. E a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Mas a gente tem uma outra frase agora, né, que é a última, é a que encerra aqui o nosso top 5 das frases impactantes. Essa frase é: seu primo passou de primeira. Né? E tem variações, né? Seu irmão, né, fez vestibular, passou na primeira tentativa. O vizinho, o vizinho, o primo e tal. E tem sempre variações tem também do tipo, né, primeira. em relação àquela primeira frase, está estudando pouco, seu estudo é insuficiente. Tipo, o seu primo estuda tanto tempo. Então a gente está entrando num terreno perigoso chamado comparação. Sim. É perigoso mesmo, como Edir fala, né? A comparação, porque a comparação, ela machuca, ela é cruel, né? Se eu começo todo o tempo me autocomparar, mas o fulaninho estuda, mas olha só, é verdade, minha mãe disse que o fulano passou de primeira, então eu me sinto incapaz. Esse sentimento de incapaz vai me gerar muita angústia. Angústia
anda lado a lado com uma ansiedade. Então, assim, eu vou estar cultivando dentro de mim angústia, frustração, o outro sempre é melhor, o outro sempre faz correto, eu sou insuficiente. Isso aciona muito esse eu sou insuficiente, aciona muito uma insegurança. E a gente precisa cuidar disso, né? Porque, assim, a vida do vestibulando já é cercada disso. E aí, às vezes, eu tô dentro do meu lar, que é a minha segurança. Eu tô perto dos meus familiares, que são a minha segurança, o meu porto seguro. E se eu ainda ali me sinto desconfortável, ainda vem uma fala de comparação, nossa, isso é muito ruim. Sim. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado realmente com todas essas frases, assim. Mas, trazendo sempre assim, eu só queria colocar voltando para a quarta frase ali, que eu esqueci de Da falar um ponto. medicina, não é... Faça um curso mais fácil, é isso? É aquela frase? A quarta? A quarta... A quarta era sobre a medicina, né? Sim. Tipo assim, faça um curso mais fácil, medicina tá difícil, então muda de curso. É isso, né? Isso. Tá. Mas agora o Edir falou, eu me perdi. Vamos seguir. Mas vai voltar. Vai voltar, com certeza. Vai voltar. Isso é uma outra técnica, né, Edir? Sim, a gente usou isso ontem, inclusive, né? Eu tinha esquecido de alguma coisa, falando assim, não, fala aí, vou lembrar. E realmente eu acabei lembrando. Mas olha, aproveitando então que a gente fez um fechamento do ciclo das frases, eu queria trazer para você uma coisa que é como saber desse desempenho, já que a gente não tem o boletim, como a gente falou lá no início. Né? Eu acho que isso é bem importante. É importante que você dê um suporte para eles, né? No sentido de eles irem tendo algum critério de avaliação da sua evolução. Essa é uma dica mais técnica, não tem mais a ver tanto com as coisas emocionais que a gente estava falando, mas tem a ver com uma questão técnica que eu acho bem importante que você, assim como eles, estejam atentos. Né? É importante metrificar os resultados, né? Porque não tem boletim e a gente precisa saber se está evoluindo ou não. E não é eu, pai, preciso saber para cobrar. Não é isso. Eu preciso saber até para ajudar naquilo que for necessário. Né? E ele precisa saber também para, a partir desse diagnóstico, do tipo, eu não estou indo legal em geografia. Eu não estou indo legal em matemática. Né? Onde é que eu vou precisar reforçar o meu estudo? Tá? Então, veja com o seu filho se ele está fazendo essa metrificação dos seus resultados. Se ele está anotando os exercícios que fez, quantos acertou, quantos errou. Isso é muito importante. Porque o que você não metrifica, você não consegue melhorar. Se você não tem uma medida do que você está fazendo, você não consegue melhorar, compreende? Então isso é muito importante, é uma questão técnica, mas ela é fundamental. Então, para os nossos mentorados, a gente desenvolveu um sistema, uma planilha de metrificação, e a gente vai acompanhando junto com eles. Tá? Fica num drive e a gente pode, né, juntos, ir realmente avaliando o que precisa ser feito, que caminhos a gente tem que tomar para aquelas notinhas que aparecem abaixo, a gente coloca elas em vermelho, significa dizer que elas estão abaixo do esperado para a meta que eles combinaram aqui entre nós, né? Ó, a gente pensa que você precisa fazer 80% em tal disciplina, 90% em tal outra, tá? Então, quando acontece de aparecer vermelhinho ali, a gente já vai juntos buscar uma alternativa, uma estratégia para o enfrentamento daquilo. Tá? Então, isso é realmente muito importante. Os meus mentorados compartilham comigo, porque a mentoria é uma relação de muita confiança. Né? Então, a gente compartilha isso e juntos a gente vai vendo o que está acontecendo e bolando as estratégias. E quer dizer, eles também têm que ser super verdadeiros, né? Eles têm que ser sinceros consigo mesmos e, claro, né, eles têm que ter essa confiança em mim, em mim e na Fernanda, para que a gente possa ir juntos avaliando o que está acontecendo e buscando estratégias. Seria muito legal se, de repente, você também pudesse participar desse processo. Claro que tem que ter um comum acordo com eles têm que se sentir à vontade, do tipo, pai, aqui, ó, né, me ajuda aqui, né, vamos ver aqui a planilha, como é que eu tô indo e tal, né, ou filhão, posso dar uma olhada? E aí a gente pode, quem sabe, juntos, bolar essas estratégias, tá? Então, fica o convite aí também, porque a gente fez o primeiro semestre, já encerrou, né, com as vagas de mentoria. Eu acho que a agenda da Fernanda também está praticamente encerrada, mas pode ser que tenha um horário ou outro, mas é mais fácil você ter acesso, então, a esse nosso acompanhamento através dessa segunda turma de mentoria que vai acontecer agora no segundo semestre, tá? Então, a gente vai ter
uma oportunidade incrível para você, de repente, conhecer um pouco mais, né, desse processo. Independentemente de aderir à mentoria, de você planejar o segundo semestre dos estudos, né? Então, isso vai para você vestibulando, vai para você pai que está acompanhando o vestibulando aí, né? Que é a reengenharia de estudos. A gente vai fazer, então, um encontro único, uma jornada, aí a gente, mais ou menos umas 2 horas de duração, no sábado, dia 13 de julho, né, Fernanda? Isso. E aí a gente vai trabalhar temas como, por exemplo... Todos possíveis. Vamos lá, vamos dar uma palhinha de alguns, tá? Mas a gente vai trabalhar todas as áreas que envolve, né, o vestibulando, assim, desde a saúde dele, o que ele precisa, e aí saúde a gente fala de atividade física, de alimentação, de sono, a gente vai trabalhar técnicas de aprendizagem, como eu aprendo, como eu memorizo, qual é a melhor técnica para mim, quantas horas eu tenho que estudar, como eu vou estudar a história, como eu vou estudar a biologia. Como elaborar um cronograma mais eficiente também, porque às vezes o cronograma do cursinho, ele é muito, né, padronizadinho. Tipo, aula e tal. Chega uma hora que você precisa ter muito mais em matemática e talvez não precise tanto de empenho em história. E aí o que você faz? Você tá lá dedicando o mesmo tempo para história e para matemática, porque é assim no cursinho. Então a mentoria, ela é uma forma de você personalizar a dinâmica e trazer realmente resultados mais rápidos a partir, né, de um diagnóstico específico do que aquele aluno precisa fazer para conquistar os pontinhos que estão faltando para a aprovação chegar. Né? Isso. E a gente não pode deixar de falar aqui de uma parte muito especial que nós vamos trabalhar nesse encontro, que é a parte emocional dos alunos, né? Sim. E aí a gente vai falar de técnicas de ansiedade, né, para controle de ansiedade. A gente vai trazer todo esse suporte emocional, falar da inteligência emocional, os critérios, falar sobre autoconhecimento, o quanto isso é importante. Eu preciso frisar aqui também que todo o meu trabalho, seja ele, né, nos atendimentos clínicos, quanto lá na mentoria, é para desenvolver este aluno para a vida. E não só, porque a gente tem que parar de botar um peso no vestibular. Eu estou fazendo isso para passar. Eu estou fazendo aquilo para passar. Eu comecei a fazer atividade física para passar. Eu comecei a fazer tal coisa para passar. E aí eu estou colocando muito peso ali nessa prova. E às vezes a prova pesada não vem, né? Eu não aguento. Chega lá na hora, eu não suporto. Chega na hora, eu tenho um branco. Chega na hora, eu tenho uma crise de ansiedade. Então a gente precisa se preparar, e isso agora é o trabalho que eu vou começar a realizar com os mentorandos no segundo semestre, porque o primeiro semestre foi o quê? Toda criança interior, uma busca do autoconhecimento, as crenças limitantes, os processos sabotadores. Então, eles realizaram muitos testes, a gente teve os atendimentos, a gente teve uma aula. E agora a segunda etapa do protocolo de inteligência emocional é a gente trabalhar deles uma autonomia, né? Então a gente já começou nessa aula, eu já comecei dizendo para eles: ocupem as suas cadeiras, ocupem os seus lugares, porque lá na medicina é isso que eu vou precisar, e depois lá na residência é isso que eu vou precisar, e depois é isso que eu vou precisar como médico, porque enquanto eu estiver inseguro, enquanto eu não confiar em mim, eu não vou conseguir essa aprovação. Imagina que alguém inseguro vai chegar lá e, não sei se é esse osso, se é o outro, eu não sei se eu faço isso ou se eu faço aquilo. E às vezes a gente precisa de uma agilidade também. O médico é cercado de muita coisa, né? Eu sei porque eu tenho muitos pacientes já na medicina. Então eu sei o que eles estão passando dentro do processo, né, da medicina. Então a gente precisa ter muito todos esses critérios bem certeiros assim e ter um posicionamento. Essa é a pegada agora do segundo semestre do meu trabalho com os alunos de mentoria, que é saber se posicionar, né? Se conhecer, saber aceitar onde eu estou e aonde eu quero chegar. Então isso é muito importante. Muito bem, então aqui na descrição do vídeo, na descrição também desse episódio no Spotify, né? Então YouTube, Spotify, a gente tem o link para participar da Reengenharia de Estudos, que é uma jornada, né? Um único dia em que eu e a Fernanda vamos trazer muito conhecimento, muitas técnicas, muitas ferramentas que vão ajudar você a planejar esse segundo semestre e ter resultados, ter mais consistência no seu estudo e conseguir chegar aonde você deseja mais rápido do que você imagina.
bom? Para você personalizar a sua preparação. E se você, né, entende que realmente precisa desse acompanhamento mais de perto, para a gente ir metrificando juntos os resultados, construindo estratégias vencedoras, a gente pode fazer isso juntos na nossa mentoria nesse segundo semestre. As vagas são pouquíssimas, então aproveita, pega o link, tem que participar da reengenharia de estudos para participar da mentoria depois. A gente seleciona também aí, né, a galera que realmente está com a pegada. Também não adianta dizer, eu quero, mas, né, não estar comprometido. Então, primeiro passo, esteja comprometido com a sua aprovação e participe da reengenharia de estudos. E em breve, você pode ser parte do nosso time de mentorados, com resultados incríveis. A gente sabe que eles vão chegar. Beleza? Beleza, eu só quero dizer rapidamente que eu lembrei, viu, como a técnica do lembrar, funcionou. só que eu não vou trazer aqui, tá? Só vou pincelar aqui bem rapidinho e eu vou trabalhar esse assunto aqui que eu lembrei lá no grupo de pais, tá? Que era como se aproximar do seu filho, que estratégia eu posso estar usando. Então, assim, eu lembrei, eu ia trabalhar isso numa dessas frases aí, mas agora, enfim, nosso tempo terminou aqui. E aí eu converso com você sobre isso, vou dar dicas, estratégias de como me relacionar com meu filho de uma forma mais saudável. Aí acompanham lá no grupo. Grupo de pais, então. O linkzinho tá aí embaixo também, né? E por falar em links, você sabe que tem que clicar aí no sininho para continuar acompanhando os próximos episódios desse podcast incrível que é Vestibular. A gente dá um jeito. Tamo junto.